Ô, Casão, o Fernando Moraes mandou uma mensagem aqui, ó. O Vidal ontem jogou seu melhor jogo no Brasil. Se a gente lembrar do Vidal do Flamengo, o Vidal deu trabalho. E foi bem aquele jogo encrenqueiro dele, né? Provocando todo mundo e chocando com o Marcelo. O Vidal do Colo-Colo não teve nada a ver com o Vidal do Flamengo. Talvez o Colo-Colo não tenha nada a ver com o Nem do Atlético Paranaense. Aí ele machucou também, né? Mas assim... Mas assim, o Vidal já é um veterano, jogador veterano, rodado, muito experiente, e joga no estilo que ele pode hoje. Hoje o Vidal tem um bom passe, se posiciona bem, sabe os atalhos do campo, mas hoje é mais guerra do que bola, né? Hoje é mais guerra do que bola. Em relação ao Diniz, é o seguinte, a defesa para o Diniz é um detalhe, é só um detalhe. E isso daí, nenhum treinador, o Diniz não é o treinador mais moderno do mundo, nem o cara que arrisca, ou o cara que é super ofensivo, não é nada disso. Você pega o campeonato inglês, você pega o Guardiola, né? O melhor treinador do mundo atualmente, já há um bom tempo. Guardiola, Klopp, né? Ancelotti, tal. Esses caras ganham campeonatos muito mais difíceis do que aqueles que a gente joga aqui. É Champions, é Premier League, é o Campeonato Espanhol, enfim, cada um na sua ali. Esses caras, eles são ofensivos, mas eles jogam com zagueiros, né? Zagueiros que sabem jogar. Ele dá uma misturada ali, por exemplo, o Stones. O Stones é um zagueiro volante. Quando o City pega a bola, ele vai para volante, vai lá armar a jogada, fica uma linha de 3 atrás, ele vai armar a jogada. A partir do ponto que o adversário toma a bola e começa a desenvolver, como o City marca pressão, né, dificulta a saída de bola, dá tempo suficiente para o Stones voltar tranquilamente, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar correndo para trás. É o estilo do Guardiola. E o Guardiola, o time do Guardiola, joga pra cacete. É um time que toca para lá e para cá, demora muito às vezes para finalizar, mas fica com o domínio, toque certo. Não vou comparar a categoria e a classe e o potencial dos jogadores do Brasil, do Fluminense no caso, e do City, que seria uma covardia, não dá nem para fazer comparações. Mas esses treinadores são campeões, dando espetáculo, mas usando os defensores de verdade, liberando esses defensores para virar um meio-campo, para virar um ponta, um atacante. Os caras jogam. O Real Madrid é a mesma coisa. Né? O Real Madrid é a mesma coisa. Joga em casa com uma equipe fraca, mas está lá. Rudiger, alguém, né? O time vai jogar, o City joga em casa, também tem ali os seus defensores e tal. E o Diniz acha que isso não é necessário. O Diniz, na minha opinião, ele não se preocupa tanto com o coletivo e a vitória do time. Ele se preocupa mais com a tentativa de fazer uma história diferente no futebol. Sabe? Eu acho ele bom treinador. Não acho ele mau treinador. Eu acho ele muito bom treinador. Eu acho que ele treina bem o time. Mas eu acho que ele tenta fazer coisas, principalmente defensivamente, que no futebol não existe. E os grandes treinadores da história nunca fizeram isso e fizeram o time jogar bem. Rinus Michel, na Holanda, no Ajax, ele tinha zagueiros. Só que os zagueiros saíam para o jogo, ia para lá, mas eram zagueiros. O Krol era um lateral esquerdo no início, depois passou para quarto zagueiro, depois passou para líbero. O Krol era um jogador que virava volante, muito parecido com o Stones. Virava volante, ia para o jogo, saía lá e tudo mais. Então você pega o Arrigo Sacchi, que teve a era Arrigo Sacchi no Milan, tinha defensores. Inicialmente era Filippo Galli e Baresi, depois o Filippo Galli machucou, então Costa Curta, Tassotti, Costa Curta, Baresi e Maldini. Só que o que acontecia? Esses caras, os dois laterais viravam pontas, mas eram laterais, e os dois eram zagueiros. O que aconteceu? Ganhou 2 Champions, foi tetracampeão italiano e tudo mais, sendo ofensivo, marcando pressão, né? Tendo toque de bola, entendeu? E o Diniz, ele quer fazer a mesma coisa, só com invenções que só funcionam na cabeça dele, na minha visão. É louvável, ok, quer arriscar. Gente, mas você joga a segunda partida da Libertadores em casa contra o Colo-Colo. Ok, já não é aquele grande Colo-Colo, mas ganhou a primeira.
você vai logo de cara com um volante de zagueiro? Logo de cara? Você pode fazer isso durante a partida, mas logo de cara, cara... É para surpreender o técnico adversário, porque durante a partida já É. nos surpreende, né? Aliás, Surpreendeu o técnico adversário. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Aliás, Vou falar uma coisa para você. O Pedro Raul não é lá esses grandes centroavantes, certo? Não é. É um jogador alto, bom jogador, mas... Cara, se você coloca o Pedro Raul no Colo-Colo e os caras começam a cruzar a bola com aquela defesa de ontem, vai tomar gol de cabeça. Vai tomar gol de cabeça. O técnico do Colo-Colo é o Almiron, que era técnico do Boca na final da Libertadores contra o Fluminense. Pessoal, a gente precisa ir para as relíquias. A gente já estourou o programa que a gente precisa ir para as relíquias. Agora, antes das relíquias do Casão e do Arnaldo, só passando rapidinho a agenda de jogos de hoje da Libertadores e da Sul-Americana. O Casão falou do técnico que não defende bem. Hoje à noite tem técnico que defende bem, né? Flamengo e Palestino. A gente tem os jogos na tela, pessoal. Olha aí. Temos Liga dos Campeões da Europa, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund na TNT. O PSG do Luiz Henrique contra o Barcelona do Xavi. Aliás, o Luiz Henrique ontem mandou assim: qual Barcelona tem mais DNA do Barcelona, o do Luiz Henrique ou do Xavi? O Luiz Henrique falou assim: o meu, horas. Por títulos, por jogo, por bola, esse aí não tem problema de humildade, de falsa humildade, então de jeito nenhum. Libertadores da América, às 7 horas, Atlético Mineiro e Rosário Central, o jogo passa na ESPN e no streaming do Star Plus. Às 9h30, São Paulo e Cobressal, e Flamengo e Palestino, jogos da Globo, o São Paulo e Cobressal também na ESPN, lá no Morumbi, e o Flamengo e Palestino no Paramount Plus, no Maracanã. E os jogos da Sul-Americana, às 7 horas, estou nessa aí, hein? Vou comentar Fortaleza e Nacional de Potosí no Paramount Plus às 7 horas, às 9 horas, Inter e Real Tomayapo na ESPN Star Plus, e às 9h30, o Racing da Argentina, o verdadeiro, né? E Red Bull Bragantino no Star Plus. Casão, relíquias. Eu quero saber o que você vai mostrar pra gente hoje. Então, antes de mostrar, porque aquilo que eu falei, eu acho que não tem mais de 22 pessoas que têm esse disco. E eu acho que tem, no máximo, umas 28 que sabem que esse disco existe. Mas eu quero pedir desculpa anteriormente de mostrar esse disco, mas ele existe. É o seguinte. Peraí. O Mundo é Verde e Amarelo. Seleção Brasileira de 86, gravando esse disco. Aqui, ó. Eu tô aqui no canto, cada um tem uns grupos separados. Tem eu, Leandro, o Silas e o Elzo. Tá dando para aparecer aí? Ó, vou mostrar mais perto aqui. Os grupos e tal. Melhor ainda. Ó, Moser. Então, Moser, olha lá, o Alemão, Júnior, Magrão ali, ó. Tem cada um. Dividido em 3, 4 grupos. Nós gravamos lá em Belo Horizonte, durante a preparação na Toca da Raposa. Foi o disco, a música oficial para a Copa do Mundo de 86. Aqui, ó, parte de trás. Quem tá com o fone nessa foto do meio aí é o Falcão? Falcão, olha. Que acabou não indo para a Copa, ou ele foi para a Copa? Não, foi. Foi, né? Ele não estava machucado, não, né? Ele foi, né? Não. Ele foi e o Tele tirou ele, o Oscar, colocou o Júnior pro meio uma semana antes da Copa iniciar. Ele era titular até uma semana antes. Então esse disco aqui é uma relíquia, né? Aquilo que eu te falei. Por que eu falei que 22 pessoas devem ter? Porque são 22 jogadores. Então deve ter. Por que eu falei que 28? Por que eu falei que acho que 28 podem saber que isso aí existe? Porque tem a comissão técnica, né? O departamento médico. Então você forma 28, 29, 30 pessoas. Então essas pessoas sabem que isso existe. Mas para compensar isso daqui, que eu mostrei, eu tenho isso aqui. Led Zeppelin, 1973, ao vivo, Madison Square Garden, um show histórico. É o maior show do Led Zeppelin ao vivo, assim, que passa em documentários e tudo mais. Eu mostrei esse DVD do Led Zeppelin só para compensar o Mundo é Verde e Amarelo. Mas o que vocês cantavam lá, Casão? O que tem no disco ali? Cara, você quer saber mesmo o que a gente cantava?
Cara, era uma música, sei lá. Você não acha que a gente, só porque a gente estava em Belo Horizonte, a gente estava cantando o Clube da Esquina, né? Você não acha que nós estávamos fazendo isso. Você não acha que a gente estava fazendo Beto Guedes, Eu Milton tô Nascimento, curioso pra Lorde, trilha do né? disco. Eu tô curioso. 14 bis, blá blá blá. Eu nem lembro a música que toca ali, porque eu tenho esse disco, porque esse disco aqui eu ganhei no dia lá, quando lançaram o disco. Depois que lançaram, os caras foram na Toca da Raposa e deu um disco para cada um. Eu guardei. E nem sabia que eu tinha guardado. Mas é legal, não é histórico, não é uma coisa Pô, parte da história. fiquei curioso. Precisamos ouvir no Então, próximo churrasco na casa do então, Tirone. então, e o Led Zeppelin é para limpar a barra, né? É porque a gente conhece de 82, Voa Canarinho, isso aí é uma relíquia completa. 86. Mas o Voa Canarinho era uma música do Júnior, né? O disco do Júnior. Exato. Então, esse aqui é o. E o Arnaldo, e a relíquia do Arnaldo? Então, esse aqui é o SS. Ah, pô, eu tenho esse disco ali. Eu tenho esse disco com essa capa aí, maravilhosa. Espetacular. Então, esse aqui ficou o pôster, né? Que eu resgatei. Teve uma inundação no quarto, mandei restaurar, ainda tá meio surrado. Não, mas esse homem é maravilhoso. Maravilhoso. É uma das minhas bandas favoritas, The Doors. Jim Morrison é o maço. Talvez, na minha opinião, um dos grandes cantores. Disco, né, Arnaldo? Um dos grandes cantores do rock e do blues. O Jim Morrison, dos maiores. Exato. Eu tenho um outro pôster do Jim Morrison em Atibaia, que ele tá com óculos escuros, e era o meu cenário durante a pandemia, Julinho. E todo mundo achava que era o Renato Portaluppi. Mas o pôster do Renato, que pôster do Renato, cacete? É Jim Morrison, pô. Só de óculos escuros, assim, óculos escuros e sunga. Óculos escuros, só o cabelão. Isso aqui é um We Are The World, um disco We Are The World, né, da Copa de 86. Foi isso mesmo, foi uma cópia daquela ideia do Michael Jackson, do Lionel Richie e tudo mais. Aliás, tá aí um documentário que eu preciso assistir, que todo mundo fala que é ótimo, né? Maravilhoso. 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 Muito bom.